Olá, queridos! Hoje, segundo vídeo com o tema Revelação, simplesmente revelação. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 1 de Apocalipse. Você já tem uma ideia, desde o primeiro vídeo que fizemos, de que tudo aqui é revelação e temos que ter uma chave principal, que é o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, a outra chave é ler a Bíblia toda. Creio que todo filho de Deus tem o prazer em ler a Bíblia toda. Então, se você já leu de Gênesis até Judas, que é o penúltimo livro de Apocalipse da Bíblia, então você já tem a segunda chave. O Espírito Santo, eu sei que você tem, se já recebeu Jesus. A segunda chave é o seu prazer na lei do Senhor. Já leu a Bíblia de Gênesis até Judas? Então, chegou em Apocalipse, você já tem a chave. Tudo que tem aqui está registrado em vários livros da Bíblia, principalmente no livro de Ezequiel, de Isaías. Então, não vai ser difícil, como vocês viram no primeiro vídeo, nós já mostramos que é uma necessidade de ter a chave para decodificar, tirar esses códigos, abrir esses símbolos, esses signos. Signos são sinais. Então vamos lá. Aqui diz, primeiro capítulo, que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É uma revelação de Jesus Cristo, revelando sobre Ele mesmo. E essa revelação foi dada por Deus, que Deus lhe deu. Para que Deus deu? Vamos ver para que Deus deu? Prosseguindo a leitura, você vê. Deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, ele mandou o anjo, pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Quer dizer para vocês que é revelação do Senhor Jesus Cristo, dada por Deus. E dizer também que ele está falando que as coisas que brevemente irão acontecer. Esse brevemente começou logo no primeiro século. No primeiro século, muitas coisas que estão aqui no livro do Apocalipse já aconteceram no primeiro século. Então, realmente, foi breve para eles, não é? Muitas coisas estão acontecendo e muitas ainda vão acontecer. Então, não é um livro para nós estarmos lendo de qualquer jeito. Tem que realmente reconhecer a presença do Espírito Santo, valorizar o papel dele. Ele veio para ensinar e, com certeza, ele vai ensinar. Tem interesse pelas Escrituras? Não isole o livro de Apocalipse, porque Deus não deixou esse livro aqui de qualquer jeito. Ele é o último livro, porque aí revela o seu interesse realmente por Jesus. É o último livro, então Deus deu tempo a você ler toda a Bíblia. Se você já é um crente que já tem mais de ano que aceitou a Jesus, já teve tempo de ler a Bíblia toda. E lendo Apocalipse, agora você vai poder entender, porque você já leu a Bíblia toda. E leu a Bíblia meditando, não foi de qualquer jeito. Então já viu o mistério qual é? A primeira chave para você entender é o Espírito Santo na sua vida. Só é para crente esse livro. Não pode outra pessoa entender a Bíblia sem o Espírito Santo e principalmente Apocalipse. Então é um livro de revelação, não é um livro para complicar a nossa vida, é para descomplicar. Deus revela tudo aos seus filhos do que vai acontecer na eternidade. E isso nos alegra, porque o que está acontecendo na terra está trazendo terror. Você não sabe mais se pede chuva ou se pede sol. Se você pede para ter sol, você não sabe como é que vai acontecer. Desequilíbrio da natureza, tudo isso já estava escrito, tudo isso Deus já revelou na sua palavra. E nós temos que estar atentos, porque Jesus está voltando e não podemos ser encontrados mornos.
Porque o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15, diz que os mornos, ele vomita, Deus vomita da boca. E como é que eu sou quente? Uma pessoa que tem prazer na lei de Deus de dia e de noite. Esse aí é o crente, é o quente. Tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. E para estar cheia do Espírito Santo tem que ser no nível que escreveu Isaías, capítulo 11, versículo 2. É assim que se está cheio do Espírito Santo. Deu uma lida em Isaías 11, 2. Pronto. Estando assim, cheio do Espírito Santo, prazer na lei do Senhor, você não vai ter dificuldade de ler Apocalipse e vai ter muita alegria em ficar contando os momentos de Jesus chegar. Ó Jesus, chegue logo, é o que você vai dizer se você for realmente esse crente que está quente e não morno, no nome de Jesus. Então estamos vendo aqui que é brevemente, o que está falando aqui, brevemente já foi para eles, que já aconteceu no primeiro século, muita coisa do que está escrito aqui, e tem coisas que já aconteceram depois, muito depois do primeiro século, foram acontecendo outras coisas, e agora tem mais coisas para acontecer. E o finalzinho é a parte mais terrível. E nós somos servos de Deus e não vamos negar o nome de Jesus, porque estamos interessados em viver com Ele no novo céus e na nova terra. Então vamos para o versículo 2. Versículo 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus Cristo e de todo que tem visto, de tudo que tem visto. Quem testificou? Qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus? Quem testificou? No versículo 1 diz que pelo anjo enviou e os notificou a João, seu servo. Versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo para eles. Muitas coisas já aconteceram no século I, próximo para nós, porque a gente nunca sabe, não vai saber nunca, não vai ser revelado isso para nós, o dia que Jesus chega. Então, para nós, temos que estar sempre pensando, é hoje, cada dia, quando você abrir os seus olhos, pense nisso, é hoje que ele vem, é hoje que ele vem. Então, viva como se fosse o hoje, Jesus descendo com poder e glória. Eu, você, devemos viver, nós devemos viver assim, com hoje. Então, se eu penso que é hoje, o que é que eu vou fazer? Se eu acordo pensando é hoje, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E também das catástrofes que vão acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora. Você amanhece o dia, pode ver o céu todo límpido e de repente coisas terríveis acontecerem que está escrito na Bíblia. De coisas nos céus que vão acontecer. Não é no céu onde Jesus habita. Tem o primeiro céu, tem o segundo céu, não é isso? É onde nós podemos contemplar os astros, as estrelas, o sol, a lua. É nesse primeiro céu aí. Coisas terríveis podem acontecer e você amanhece o dia e não sabe. E se você vai resistir, vai estar vivo diante do que vai acontecer. Então estamos sempre atentos a cada dia para essa ligação contínua das revelações que ele tem na sua palavra, não só em Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse, porque é na palavra que está o nosso sustento. A palavra é Jesus. Então é 24 horas no ar, como ele recomendou, de dia e de noite. Então vamos continuando, Apocalipse capítulo 1. No versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir,
que era, que é e que há de vir. Quem é esse? O poderoso Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele era, é e há de vir. Para sempre, não teve princípio, nem tem fim. Ele é Deus. E da parte de Jesus Cristo, aqui o ventinho do ventilador está atrapalhando um pouquinho, mas não dá, o calor está muito, né? É um dos sinais do que está em Apocalipse. Esse calorzinho, vamos dizer calorzinho para amenizar, não é? Porque na verdade está terrível o calor, é ventilador para todos os lados. Mas uma coisa eu sei, Jesus está conosco. Estou com a palavra, você está com a palavra e a palavra é Jesus. Quem é fiel, quem é que é fiel, testemunha, Jesus, o primogênito dos mortos. Quando está dizendo primogênito dos mortos, não está se referindo porque Jesus foi o primeiro que ressuscitou na terra, não está se referindo porque ele é um referencial, é ele que detona a morte, o nosso pior inimigo. É ele que faz isso. Então, todos que morreram não foram aquele que destruiu, acaba com o pior inimigo que é a morte. E Jesus não, ele ressuscitou, ele é o primogênito entre os mortos. E por que referencial? Porque ele é que autoriza o fim da morte na terra. Você vai encontrar Apocalipse 21 dizendo: a morte já não mais existe. Não há mais clamor nem dor. Então é ele que finaliza isso. Então por isso ele é o primogênito dos mortos, por ser o referencial, aquele que detona a morte, que acaba com a ação da morte entre nós. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É ele, Jesus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nos fez reis e sacerdote. Olha aí, já um código. Você vai encontrar na Bíblia onde fala, 1 Pedro fala que nós fomos eleitos. Deus nos fez reis sacerdotes. Nós, depois de Jesus ter nos salvo, nós somos uma geração sacerdotal. O Senhor nos deu o direito de estarmos orando, chegarmos diante dele, ter acesso ao trono da graça, tanto para nós como para as pessoas. Antes de Jesus vir, não era assim. Tinha o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, com aqueles passos que vocês sabem, né? Ele ia com o cordeiro para o altar de bronze, para perdão do pecado dele e do povo, e depois passava pela pia de bronze, e passava pelo pães da proposição, e passava pelo candelabro, e depois pelo altar do incensário, até chegar à arca, a presença de Deus. Então, depois que Jesus veio, não tem mais esses passos de um sacerdote, um único sumo sacerdote. Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos nós e nos deu acesso, o véu se rasgou e nós temos acesso a podermos adorá-lo. Basta a gente dobrar nossos joelhos no nosso lugar secreto ou em qualquer lugar que nós estivermos, confessar os nossos pecados e diretamente conversar com ele, ainda pedindo por nós e pelos outros. É uma geração especial de sacerdotes. Então, já vemos aqui uma referência, falando aqui em sacerdote, fiel testemunha, aquele que nos ama e derramou seu sangue, lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote. Isso que está aqui em Apocalipse, esse versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, está também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, falando disso aí. Eu disse a você que já falei, vocês vão ver com a continuação e vai encontrar sempre isso. Falando de um assunto aqui que você vai ter que saber que esse assunto lhe dá resposta, lhe dá confirmação quando você chega
nos outros livros da Bíblia. No caso aqui do versículo 6, do capítulo 1 de Apocalipse, falando de sacerdote, você já sabe que já é uma referência a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então está aí a chave. A própria Bíblia lhe responde Apocalipse. A Bíblia inteira é a chave para você saber, discernir, ter a revelação de Apocalipse. Ficamos por aqui. Você já sabe que é a chave, é o Espírito Santo, a principal chave para você decodificar, para você saber os sinais, os signos, os símbolos de Apocalipse. E depois do Espírito Santo, a palavra, portanto, faça o que o Senhor diz. Ele diz para meditar de dia e de noite. E seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, vamos prosseguir nessa meditação constante da palavra e você verá que tudo que nós vamos trazer aqui nesse tema, revelação, simplesmente revelação, vai depender tão somente da sua fidelidade ao Espírito Santo, ouvi-lo, confiar que ele veio para ensinar e que a Bíblia é para meditar de dia e de noite. Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos. Teremos o terceiro vídeo, breve, vocês estarão recebendo. Em nome de Jesus.